Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de dicas sobre Flutter. Eu sou Erisvaldo Corrêa e hoje eu quero apresentar para vocês a ferramenta do Dartpad. Para quem não sabe, o Dartpad ele é um playground onde você pode praticar os seus primeiros códigos em Dart e também em Flutter. É uma ferramenta super bacana para dois tipos de situação. Para quem já trabalha com programação e já trabalha com outras tecnologias e está começando a aprender ou quer começar a aprender sobre o Dart e também sobre o Flutter, então você não precisa ficar instalando as coisas no seu computador, né? O SDK do Dart ou o próprio Flutter para você testar. Você consegue fazer esses testes iniciais e se habituar e conhecer como que é a sintaxe da linguagem ou como funcionam os widgets do Flutter através do seu próprio navegador, ou seja, você vai utilizar esse playground totalmente gratuito online, certo? E uma outra situação também é para quem está começando a estudar programação, começando a estudar desenvolvimento, quer entender e começar a trabalhar com desenvolvimento mobile, neste caso em específico utilizando o Flutter, mas não tem ainda acesso a um computador, um notebook com capacidade de memória, placa de vídeo, que são recursos necessários quando nós vamos desenvolver para o mobile. Ou seja, eu preciso ter o Android Studio instalado, eu preciso ter o Xcode se eu estiver trabalhando no macOS, para trabalhar com o iPhone. E às vezes a gente não tem acesso a esses recursos, a essas ferramentas de primeira para a gente poder trabalhar. E isso não é só com o Flutter, também pode acontecer quando nós estamos trabalhando com React Native ou com Ionic, enfim, com várias plataformas de diversos tipos de tecnologia, não só mobile. Às vezes nós não temos uma máquina com a capacidade produtiva para trabalhar com essas ferramentas instaladas. Então, diversas tecnologias têm seus playgrounds, que é um lugar interessante para que nós possamos começar os nossos primeiros códigos. É um lugar onde nós podemos fazer experimentos, treinar algumas coisas novas e entender como é que vai ser o comportamento, né? E até mesmo fazer os nossos primeiros estudos, a primeira evolução. E aqui neste caso, então, como é sobre Flutter, eu vou mostrar aqui o Dartpad. Então você pode acessar dartpad.dev, ele automaticamente vai trazer você aqui para o padrão Dart, então você pode trabalhar com seus primeiros códigos em Dart aqui, você pode executar e vai ter a saída aqui no seu console diretamente no Playground, mas no caso nós vamos trabalhar utilizando o Flutter. Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em New Pad, você pode clicar nesse OK para descartar, e aí ele vai perguntar se você quer criar um pad em Dart ou um pad em Flutter. Você coloca aqui que você vai trabalhar com Flutter, clica em Create, e ele vai trazer para você já uma estrutura básica, que para quem já conhece um pouco do Flutter é a estrutura básica inicial para uma aplicação mobile utilizando o Flutter. Então ele vai ter aqui já o import do Material Design, né, o Material. Ele vai trazer aqui alguma questão de constantes para você utilizar a cor. Vai ter a função principal com o Run, né, Run App, ou seja, chamando o MyApp, que é essa classe, e aqui ele já vai trazer um Stateless Widgets. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes sobre essas questões dos widgets ou dos seus funcionamentos, porque nós vamos ter vídeos específicos sobre essa questão do Flutter. Hoje é só para falar do Dartpad, mas como você vê, então ele já traz uma pequena estrutura inicial aqui, ok? O que eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês a funcionalidade do Dartpad, eu vou apagar essa classe MyWidget e aqui perceba que conforme você vai trabalhando, ele vai também já tendo aqui uma questão de lint, ou seja, ele vai mostrando para você que determinadas situações de erros estão acontecendo no seu código em tempo de execução. E assim como eu tenho a informação dos erros que estão acontecendo conforme eu vou desenvolvendo, eu também tenho acesso a um console integrado, onde eu posso rodar um print para debug, por exemplo, enquanto eu estou desenvolvendo, ou eu quero fazer algum teste, e aqui eu posso também ter acesso à documentação. Então, por exemplo, se eu clicar aqui sobre o scaffold,
e clicar aqui na documentação, eu tenho acesso a tudo que o Scaffold traz para mim. O Scaffold, para quem não conhece, ele é um dos widgets de esqueleto, ou seja, um widget de estrutura que nós utilizamos para criar as nossas telas, as nossas screens no Flutter, ok? Então, se você estiver começando, vale a pena você olhar sempre o que a documentação traz para você, porque assim você vai entender o que você consegue colocar dentro desse widget, ou seja, o que eu posso adicionar aqui, e dentro de cada widget você consegue adicionar outros widgets, ou seja, nós trabalhamos com a famosa árvore encadeada de widgets dentro do Flutter, ok? E aqui eu vou remover esse center também aqui, ó. Na verdade eu vou remover esse center não, eu vou tirar esse myWidget que está dando erro, porque eu excluí a classe. Eu vou fechar aqui a documentação e aqui eu vou simplesmente colocar um text direto e aqui eu vou passar a frase: olá, dicas Flutter. E aqui eu vou mandar executar. Ele já vai sair o erro e aqui ele vai trocar para Olá Dicas Flutter. E o legal é que você pode redimensionar aqui, aí no caso você consegue ver mais ou menos num formato realmente de tela de celular, né? Ele vem por padrão meio que dividido aqui no meio, mas aí essa tela aqui ela é totalmente redimensionável e assim você tem um aspecto mais ou menos próximo do que você teria utilizando um aparelho de celular ou mesmo um emulador, certo? Aqui outra coisa que eu vou fazer para mostrar como o reflexo do caso do desenvolvimento com o Flutter dentro do Dartpad é basicamente o mesmo do que a gente tem na compilação específica quando você está trabalhando com um emulador ou com o próprio dispositivo físico. Eu posso passar aqui, por exemplo, a AppBar, que é uma das propriedades que eu posso passar para o Scaffold, e aí eu passo o widget AppBar, e aqui dentro eu posso passar algumas propriedades. No caso, por exemplo, eu vou passar a propriedade de Background Color, e aqui eu vou passar as constantes do Flutter, colors, ponto, eu vou pôr um red, e aqui eu vou finalizar com uma vírgula. E aqui vale uma questão importante. Por que eu estou passando essa propriedade background color? Não é porque eu imagino, eu quero alterar a cor de fundo. Não, eu sei que ela existe e eu sei o que eu posso passar para ela através da minha documentação. Então, abrindo a documentação, clicando aqui no AppBar, eu sei que eu tenho uma propriedade background color que espera que eu passe para ele uma cor. Se eu tentar passar, por exemplo, uma string, aqui ele já vai apontar um erro para mim automaticamente, ok? Então agora se eu mandar executar novamente aqui, eu já vou ter o reflexo aqui da execução, e aqui ele já está mostrando aquelas AppBar padrão que a gente vê dos Materials Design em várias aplicações. Então é isso, nessa dica eu queria mostrar para vocês a ferramenta do Dartpad. Dúvidas vocês podem deixar nos comentários. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão ou algo que vocês gostariam de conhecer a mais sobre o Dartpad, basta deixar também nos comentários que eu vou procurar responder todo mundo. Então fique ligado, se inscreva no canal, deixe o like se gostou e preste atenção que vamos ter muitos vídeos de dicas sobre Flutter, principalmente utilizando aqui o Dartpad, abrangendo pessoas que tenham computadores fracos e que não consigam trabalhar ainda neste momento com compiladores ou com a ferramenta do Android Studio, emuladores, ou pessoas que estão começando a migrar de outras tecnologias e querem conhecer o Flutter, como que se trabalha, como que funcionam os widgets, fica ligado que eu vou estar passando todas essas dicas aqui para vocês. Então um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.